Você já sentiu que está sozinha no meio de uma tempestade, gritando por ajuda, e ninguém parece escutar? Já se pegou esperando que alguém chegasse para salvar você, mas olhou ao redor e não havia ninguém? Já acordou no meio da noite com aquele aperto no peito, pensando: como vou conseguir? Estou tão cansada. E tão sozinha. Se você já sentiu isso, quero que saiba que não está sozinha nessa sensação. E mais do que isso, quero te mostrar hoje que dentro de você existe uma força que você ainda não descobriu completamente, uma força que pode te levantar mesmo quando o mundo todo parece ter virado as costas. Sabe, tem um momento na vida de muitas de nós em que a gente percebe algo que dói, mas que também liberta. Ninguém vai vir nos salvar. Não porque as pessoas são ruins, não porque não nos amam, mas simplesmente porque cada um está lutando suas próprias batalhas. E quando essa verdade chega até nós, pode ser devastadora. Pode parecer que estamos sendo abandonadas, que não somos importantes o suficiente, que não merecemos ajuda. Mas eu quero te convidar a olhar para essa mesma verdade de outro ângulo, de um lugar que pode transformar completamente a sua vida, se ninguém vai vir te salvar. Então você precisa descobrir que sempre foi capaz de se salvar sozinha. E isso, minha querida, não é um peso. É o maior presente que você pode se dar. Quando éramos pequenas, aprendemos a esperar. Esperávamos que alguém viesse acalmar nosso choro, que alguém trouxesse a solução, que alguém nos dissesse que tudo ia ficar bem. E durante muito tempo isso funcionou. Mas a vida adulta nos ensina algo diferente, algo que ninguém nos preparou completamente para enfrentar. Há momentos em que só temos a nós mesmas, e o que fazemos com essa descoberta define o resto da nossa história. Podemos nos sentir vítimas da solidão, podemos amargar a ausência de apoio, podemos nos perder na tristeza de não sermos prioridade para os outros. Ou podemos fazer algo revolucionário. Podemos nos tornar nossa própria prioridade. Deixa eu te explicar algo importante sobre como nossa mente funciona. Desde que nascemos, nosso cérebro foi programado para buscar conexão, para precisar do outro. Isso está em nossa biologia, na nossa essência mais primitiva. Somos seres sociais. E não há nada de errado em precisar de pessoas, em desejar apoio, em querer ser vista e acolhida. O problema começa quando essa necessidade se transforma em dependência emocional. Quando nossa felicidade, nossa paz e nosso valor próprio passam a depender exclusivamente do que os outros fazem ou deixam de fazer por nós. Quando colocamos nas mãos dos outros o poder sobre nossa própria vida, nos tornamos reféns. Reféns da disponibilidade alheia, da bondade alheia, da vontade alheia. E aí, minha querida, perdemos o controle sobre nossa própria existência. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque esperava que alguém fizesse por você? Quantas vezes adiou seus sonhos esperando que alguém te desse permissão, validação ou apoio? Quantas vezes você se sentiu paralisada porque pensou: sozinha eu não consigo? Essa é uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmas. Você já fez tantas coisas sozinha na sua vida, você já superou dores que ninguém viu, você já se levantou de quedas que ninguém presenciou, você já encontrou forças onde jurava que não havia mais nada. Sua história é feita de pequenos atos de coragem que você nem percebeu que estava cometendo. E se você já fez tudo isso, por que duvidar de si mesma agora? O que acontece é que nossa mente tem uma tendência natural de minimizar nossas conquistas e amplificar nossos fracassos. Isso se chama viés de negatividade e é algo que todos nós carregamos como uma herança evolutiva. Nossos ancestrais precisavam estar sempre atentos aos perigos para sobreviver. Então, nosso cérebro foi moldado para identificar ameaças, para focar no que pode dar errado, para lembrar das vezes que caímos mais do que das vezes que voamos. Mas você não precisa ser escrava dessa programação antiga. Você pode treinar sua mente para enxergar também sua força, sua capacidade, sua resiliência. E isso começa com uma decisão consciente. A decisão de parar de esperar por salvadores
e começar a reconhecer a salvadora que já existe dentro de você. Vou te contar algo sobre esse momento de solidão, sobre essa sensação de que ninguém está ali quando você precisa. Ela dói, eu sei. Dói porque mexe com nossas feridas mais profundas, com nossos medos de abandono, com nossa necessidade de pertencimento. Mas essa dor tem um propósito. Ela está te mostrando onde você ainda precisa crescer. Está te mostrando que você colocou sua felicidade em mãos externas e agora é hora de trazer ela de volta para dentro. Essa dor está te chamando para casa, para o seu próprio coração, para o único lugar onde você sempre teve e sempre terá abrigo, dentro de você mesma. E quando você finalmente entende isso, quando essa verdade desce da cabeça para o peito, algo mágico acontece. Você para de se sentir vítima e começa a se sentir protagonista. Você para de esperar e começa a agir. Você para de reclamar da ausência dos outros e começa a celebrar sua própria presença. Porque a verdade mais libertadora que você pode descobrir é esta: você nunca esteve realmente sozinha. Você sempre teve você. E você é mais do que suficiente. Agora, eu sei que isso pode soar como um daqueles discursos motivacionais vazios que a gente vê por aí. Mas não é. Estou falando de algo muito concreto, muito real. Estou falando de neuroplasticidade, da capacidade que seu cérebro tem de se reorganizar, de criar novos padrões, de aprender novas formas de pensar e sentir. Cada vez que você escolhe se apoiar em vez de se abandonar, cada vez que você decide agir mesmo com medo, cada vez que você se trata com a mesma gentileza que trata os outros, você está literalmente reconstruindo o seu cérebro. Você está criando novos caminhos neurais, novos circuitos de confiança, de autonomia, de força interior. Mas vamos ser honestas aqui. Não é fácil. Não é fácil olhar para si mesma no espelho e dizer: a partir de agora eu sou minha melhor amiga, minha própria mãe, minha própria defensora. Não é fácil porque fomos ensinadas a cuidar dos outros antes de cuidar de nós. Fomos ensinadas que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas também que não precisar de ninguém é egoísmo. Fomos criadas nessa contradição impossível. Seja forte, mas não independente demais. Seja gentil, mas não fraca. Cuide dos outros, mas não se esqueça de si mesma. E no meio de todas essas mensagens confusas, perdemos o contato com nossa própria bússola interna. Então, como a gente faz? Como a gente realmente segue em frente quando ninguém nos ajuda? Primeiro, precisamos entender que seguir em frente não significa estar feliz o tempo todo, não significa não sentir medo, não significa não ter momentos de fraqueza. Seguir em frente significa continuar andando, mesmo quando as pernas tremem. Significa escolher dar mais um passo, mesmo quando a estrada parece interminável. Significa acreditar que vale a pena continuar mesmo quando você não consegue enxergar o destino. E para fazer isso, você precisa começar a construir uma relação diferente com você mesmo. Precisa parar de ser sua pior crítica e começar a ser sua maior aliada. Sabe aquela voz na sua cabeça que te julga o tempo todo, que diz que você não é boa o suficiente, que lista todos os seus defeitos, que te compara com as outras e sempre te faz sentir pequena? Essa voz precisa mudar. Não vai mudar do dia para a noite, mas pode mudar. E muda quando você decide conscientemente conversar com você mesma, como conversaria com alguém que você ama profundamente. Pensa comigo. Se sua melhor amiga chegasse até você, chorando, dizendo que não aguenta mais, que está cansada, que ninguém ajuda, o que você diria? Você abraçaria ela? Não abraçaria? Você secaria suas lágrimas, diria palavras de conforto, lembraria ela de sua força, de suas conquistas, de tudo que ela já superou. Você seria gentil, paciente, amorosa. Então por que você não faz isso por si mesma? Por que quando você está no fundo do poço você se trata com dureza, com julgamento, com impaciência? Você merece o mesmo amor e cuidado que oferece aos outros. Você merece sua própria gentileza. E aqui está algo fascinante sobre nossa biologia. Quando você se trata com compaixão, quando você se acolhe em vez de se atacar, seu corpo responde. Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem.
Sua pressão arterial se estabiliza, seu sistema imunológico se fortalece. A autocompaixão não é apenas algo bonito de se dizer, é algo que literalmente cura seu corpo. É medicina, é cuidado real, é sobrevivência. Mas para cultivar essa autocompaixão, você precisa primeiro reconhecer algo que muitas de nós evitamos. Você precisa sentir sua dor. Não fugir dela, não anestesiar ela com comida, com trabalho, com relacionamentos destrutivos, com qualquer coisa que te distraia do que dói dentro de você. Você precisa olhar para essa dor e dizer: eu vejo você, eu sinto você, e tá tudo bem sentir isso. Porque a dor não sentida não desaparece. Ela só se esconde, esperando o momento certo para voltar, geralmente mais forte, mais intensa, mais destrutiva. Quando você está sozinha na sua luta, quando ninguém parece entender o que você está passando, sua tendência natural pode ser se isolar ainda mais, se fechar, construir muros. É um mecanismo de defesa. É como seu corpo tenta te proteger de mais decepções, de mais rejeições. Mas esses muros que você constrói para se proteger acabam te aprisionando. Eles te impedem de receber o pouco de ajuda que pode vir. Te impedem de enxergar as pequenas mãos estendidas. Te impedem de reconhecer que talvez haja mais apoio do que você percebe, só não no formato que você esperava. E aqui está uma verdade que pode doer, mas também pode libertar. Às vezes as pessoas não te ajudam não porque não se importam, mas porque não sabem como, porque estão tão perdidas quanto você, porque têm suas próprias dores tão grandes que não conseguem enxergar as suas, porque aprenderam, como você, a se virar sozinhas e acham que você também precisa aprender isso. Não estou dizendo que isso é justo, não estou dizendo que você não merecia mais. Estou dizendo que entender isso pode tirar um peso dos seus ombros. O peso de achar que você não é digna de ajuda, que há algo errado com você por estar só. Não há nada de errado com você. O que há é um mundo cheio de pessoas feridas tentando sobreviver como podem. E nesse mundo, você precisa aprender a ser seu próprio refúgio. Precisa aprender a voltar para casa dentro de si mesma, a encontrar paz mesmo no meio do caos, a descobrir força mesmo quando se sente frágil. Deixa eu te contar como você faz isso na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas. Você faz isso começando com as necessidades básicas. Parece simples, mas não é. Quando estamos emocionalmente abaladas, quando nos sentimos sozinhas e desamparadas, a primeira coisa que abandonamos somos nós mesmas. Paramos de comer direito ou comemos demais. Paramos de dormir bem. Paramos de nos movimentar. Paramos de cuidar da nossa aparência, do nosso espaço, das nossas necessidades mais básicas. E aí nosso corpo entra em colapso, nossa mente fica mais confusa e o ciclo vicioso se intensifica. Então, o primeiro passo para seguir em frente sozinha é cuidar do seu corpo como se fosse um bebê que depende totalmente de você. Porque, de certa forma, é isso que ele é. Seu corpo precisa que você o alimente com comida de verdade, que o descanse com sono de qualidade, que o movimente com gentileza. Ele precisa de água, de luz do sol, de ar fresco. Parece óbvio, mas quantas vezes você ignora essas necessidades básicas? Quantas vezes você passa o dia sem beber água porque está ocupada demais? Quantas vezes você fica acordada até tarde, destruindo seu sono porque não quer enfrentar um novo dia? Quantas vezes você se alimenta de qualquer coisa só para preencher o vazio que não é de comida? Seu corpo não é seu inimigo, ele está do seu lado, sempre esteve. Cada batida do seu coração é um ato de amor, uma prova de que seu corpo quer você viva, quer você bem. E quando você começa a honrar isso, quando você começa a cuidar dele com respeito e carinho, algo muda. Sua energia melhora, sua clareza mental aumenta, sua capacidade de lidar com problemas se expande. Você não está apenas sobrevivendo, está criando as condições para realmente viver. E depois do corpo vem a mente. Sua mente é seu jardim e você é a jardineira.
Se você plantar pensamentos de derrota, de vitimização, de impossibilidade, é isso que vai crescer. Se você regar todos os dias as sementes da dúvida, do medo, da autopiedade, é uma floresta escura que vai tomar conta. Mas você pode escolher plantar outras coisas. Pode escolher sementes de coragem, de possibilidade, de gratidão. E sim, no começo vai parecer falso, vai parecer que você está se enganando, mas não está. Você está apenas equilibrando a balança que sempre pendeu para o lado negativo. Comece com algo pequeno. Todos os dias, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser a água quente do banho, pode ser o abraço do seu filho, pode ser o simples fato de ter sobrevivido a mais um dia. No começo, seu cérebro vai resistir, vai querer focar no que faltou, no que deu errado, em quem não apareceu, mas persista, porque você está treinando sua mente para enxergar também o que há de bom, para reconhecer também o que está funcionando. E isso muda tudo. Outra coisa fundamental, pare de se comparar com os outros. Essa é uma das maiores fontes de sofrimento, especialmente nessa era das redes sociais, onde todos parecem ter vidas perfeitas, apoio infinito, soluções fáceis. Lembra sempre, você está vendo o palco iluminado das outras pessoas, não os bastidores. Você está comparando seu interior bagunçado com o exterior arrumado dos outros. E isso é uma luta que você nunca vai ganhar. Sua única comparação válida é com quem você era ontem. Você está um pouco melhor? Aprendeu algo novo? Deu mais um passo? Então está no caminho certo. E tem mais, você precisa aprender a celebrar suas pequenas vitórias. Quando você está lutando sozinha, quando cada dia é uma batalha, levantar da cama já é uma vitória. Tomar banho é uma vitória. Preparar uma refeição saudável é uma vitória. Responder aquele e-mail difícil é uma vitória. Dizer não quando precisa é uma vitória. Essas não são coisas pequenas, são atos de coragem disfarçados de rotina. E você precisa reconhecê-los como tal. Precisa se parabenizar, se orgulhar, se validar. Porque se você ficar esperando que os outros vejam e celebrem suas conquistas, pode esperar, sentada. Mas se você mesma reconhecer seu próprio valor, ninguém pode tirar isso de você. Agora, vamos falar de algo que muitas vezes ignoramos quando falamos de seguir em frente. Você precisa de um propósito. Precisa de algo que te faça querer acordar amanhã. Algo que dê sentido a essa caminhada solitária. Não precisa ser algo grandioso como salvar o mundo. Pode ser criar seu filho da melhor forma possível. Pode ser desenvolver uma habilidade nova. Pode ser construir a vida que você sempre quis. Pode ser simplesmente provar para si mesma que você é mais forte do que imagina. Mas precisa ser algo. Porque quando você tem um propósito, quando tem um motivo para continuar, as dificuldades do caminho se tornam mais suportáveis. Elas não desaparecem, mas ganham contexto. Elas se tornam parte da jornada, não o fim dela. E aqui está algo que descobri na minha experiência, tanto pessoal quanto profissional. Os momentos em que você está mais sozinha, os momentos em que ninguém te ajuda, são muitas vezes os momentos que mais te transformam. São os momentos em que você descobre recursos internos que nem sabia que tinha. São os momentos em que você para de ser uma versão diluída de si mesma tentando agradar todo mundo e se torna inteira, autêntica, real. São os momentos em que você deixa de pedir permissão para existir e simplesmente existe. Isso não significa que você não pode mais querer ajuda, não significa que você tem que fazer tudo sozinha para sempre. Significa que você deixa de precisar desesperadamente da ajuda dos outros para funcionar. Significa que a ajuda se torna algo bem-vindo, mas não essencial para a sua sobrevivência. Você se torna completa sozinha, e qualquer apoio que vier é um bônus, não uma necessidade vital. E isso muda completamente a qualidade dos seus relacionamentos. Você para de se agarrar às pessoas com desespero e começa a escolher estar com elas por vontade, por prazer, por amor genuíno, não por dependência. Mas vamos ser realistas. Mesmo quando você desenvolve essa força interior,
Mesmo quando você aprende a se apoiar sozinha, haverá dias ruins. Dias em que a solidão pesa, em que o cansaço é insuportável, em que você olha ao redor e pensa, não aguento mais fazer tudo sozinha. Esses dias vão existir, está tudo bem. Não significa que você falhou, não significa que voltou à estaca zero, significa que você é humana. Nesses dias, seja ainda mais gentil com você mesma. Permita-se chorar se precisar. Permita-se descansar sem culpa. Permita-se ser frágil. A força não está em nunca cair. A força está em sempre se levantar. E sabe o que eu aprendi com os anos? Às vezes a maior ajuda que você pode receber é a que você dá a si mesmo. É o momento em que você para, respira fundo e diz: eu tô aqui por mim. Eu não vou me abandonar, não importa o que aconteça, eu estou do meu lado. Essas palavras têm um poder imenso. Elas acalmam o seu sistema nervoso, elas falam com a parte mais assustada de você, elas prometem algo que ninguém mais pode prometer com tanta certeza, que você nunca estará completamente sozinha enquanto tiver você mesma. Outra coisa importante, permita-se pedir ajuda, mas de forma estratégica. Não adianta pedir para quem nunca esteve disponível, para quem já mostrou 1000 vezes que não pode ou não quer ajudar. Isso só vai te machucar mais. Mas talvez exista alguém em quem você não pensou, talvez exista um recurso que você não explorou, talvez exista uma forma diferente de conseguir apoio. Pode ser um grupo online de mulheres que passam pelo mesmo que você, pode ser um profissional que entenda a sua dor, pode ser um livro que fale com sua alma, pode ser uma prática espiritual que te conecte com algo maior. A ajuda vem de muitas formas. E às vezes a que precisamos não é a que esperávamos. E enquanto você constrói essa nova relação consigo mesma, enquanto aprende a se apoiar e seguir em frente, algo interessante começa a acontecer. Você se torna uma inspiração para outras mulheres. Você se torna a prova viva de que é possível sobreviver, de que é possível florescer mesmo em solo árido, de que a força feminina é real e transformadora. E de repente, você que se sentia tão sozinha percebe que há milhares de mulheres vivendo a mesma batalha silenciosa. E juntas, mesmo que de longe, mesmo que sem se conhecerem, vocês formam uma rede invisível de coragem. Então hoje eu quero te fazer um convite para você parar de esperar que o mundo mude, que as pessoas mudem, que alguém finalmente entenda e venha te salvar. Quero te convidar a olhar no espelho e reconhecer a mulher incrível que está ali. A mulher que sobreviveu a tudo que sobreviveu. A mulher que se levantou todas as vezes que caiu. A mulher que continua tentando mesmo quando parece impossível. Quero te convidar a ser a pessoa que você sempre esperou que aparecesse na sua vida. Quero te convidar a se amar tão profundamente que a ausência dos outros deixe de ser uma ferida e se torne apenas um espaço vazio que você sabe preencher sozinha. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, mas cada pequeno passo que você dá nessa direção é uma vitória. Cada vez que você escolhe se cuidar em vez de se abandonar, cada vez que você fala com você mesma com gentileza em vez de julgamento, cada vez que você confia na sua capacidade em vez de duvidar dela, você está se salvando. E não há salvação mais verdadeira, mais duradoura, mais poderosa do que essa. Porque no final das contas, minha querida, a vida vai continuar te desafiando. Nem sempre haverá alguém para segurar sua mão. Nem sempre você terá o apoio que merece. Nem sempre as pessoas vão entender sua dor ou reconhecer sua luta, mas você sempre terá você. E se você cultivar essa relação, se você construir essa fortaleza interna, se você se tornar seu próprio porto seguro, não haverá tempestade que te destrua completamente. Você vai cambalear, vai se molhar, vai sentir frio e medo, mas não vai afundar, porque você aprendeu a nadar. Aprendeu que suas próprias mãos são capazes de te manter acima da água. E um dia, talvez daqui a meses ou anos, você vai olhar para trás e vai ver o tanto que caminhou sozinha. Vai ver as montanhas que escalou sem ajuda, os rios que atravessou sem ponte, os desertos que cruzou sem companhia. E vai se orgulhar. Vai se orgulhar de si mesma de uma forma que ninguém mais poderia te fazer sentir. Porque você saberá
no fundo do seu coração que tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você se tornou, você construiu com suas próprias mãos. E isso ninguém pode tirar de você. Então respire fundo agora. Coloque a mão no coração e sinta ele batendo. Cada batida é uma promessa. Você está viva, você está aqui, você é capaz. Você não precisa de um exército para vencer suas batalhas. Você só precisa de você mesma, inteira, presente, comprometida com sua própria vida. E isso, minha querida, é mais do que suficiente. É tudo. Se esse vídeo tocou seu coração, se essas palavras encontraram eco dentro de você, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui vamos continuar conversando sobre esses temas que nos transformam, que nos curam, que nos tornam mulheres mais fortes e inteiras, porque você merece esse espaço de acolhimento e crescimento. Você merece conteúdos que falem com sua alma e te ajudem a florescer. Então se inscreva, ative as notificações e vamos caminhar juntas nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento. E lembre-se sempre, você não nasceu para ser pequena, silenciosa ou invisível. Você nasceu para brilhar com sua própria luz, para ocupar seu espaço com presença e dignidade, para viver com a coragem de quem sabe que carrega dentro de si tudo o que precisa para ser plena, feliz e livre.